No início desta unidade curricular, antes de nos envolvermos nas questões de estudo da biologia, vamos rever alguns conceitos comuns a todas as ciências e que ajudam a contextualizar as temáticas e o modo como elas são estudadas. Em particular, vamos falar sobre o que é ciência e o método experimental. Ora, ciência é um termo com origem no latim que significa conhecimento. No entanto, ciência não é apenas conhecimento. O termo ciência é atualmente entendido mais do que o conhecimento em si como um sistema ou processo de aquisição e organização de conhecimento. Este conhecimento é baseado em observações do mundo natural, em explicações dessas observações que se podem testar e que implicam sempre metodologias experimentais e que, quando validadas, permitem uma maior compreensão dos princípios e forças que atuam no universo natural e, portanto, a partir das quais nós podemos fazer previsões sobre o mundo. Qualquer ciência é caracterizada por ter um objeto de estudo próprio e um método de estudo próprio. Podemos também dizer, claro, que a ciência é uma ferramenta para resolver problemas, uma vez que descobre factos e relações baseados em observações. Uma boa ciência não é dogmática, ou seja, em ciência não há verdades absolutas. Os conhecimentos são entendidos como processos em testagem e em avaliação contínua. Historicamente, o pensamento científico e, portanto, descrições de investigações empíricas feitas de um modo organizado sobre o mundo natural existem pelo menos desde a Antiguidade Grega, com Aristóteles, Teófrasto e outros, mas entre os quais se destaca Aristóteles. Aristóteles foi um filósofo que viveu entre 384 e 322 a.C. e era discípulo de Platão. Aqui, neste fresco de Rafael, sobre a escola de Atenas, Aristóteles aparece à direita e Platão, o seu mestre, à esquerda. Ora, Aristóteles foi um dos primeiros a utilizar o pensamento científico, em que ele dizia, e o gesto da sua mão virado para a terra indica que ele acreditava que o conhecimento se conseguia através de observações empíricas e experimentação, ao contrário de Platão, que, indicando o céu, nos mostrava que o conhecimento, o verdadeiro conhecimento, existia apenas algures no céu, aquilo que ele chamava as formas, e nós conseguíamos chegar a esse conhecimento através de pensamento filosófico. Na verdade, o que se sabe sobre Aristóteles é que ele utilizou de tal modo as observações, por exemplo, no caso, na situação da classificação dos organismos vivos, ele fez tantas e de tão boa qualidade, tão cuidadas, que muitas se mantiveram até à atualidade inalteradas e algumas só no século XIX foram compreendidas e confirmadas. O método experimental, também característico dos processos científicos, foi utilizado desde a Idade Média, portanto neste momento já estamos a passar 1000 anos depois de Aristóteles. Por exemplo, por Ibn al-Haytham, que era persa, viveu entre 965 e 1040 d.C., na região que hoje é o Iraque, e a ele devemos o termo hipótese, teoria, e tendo sido ele provavelmente o primeiro a desenvolver o que hoje chamamos o método científico, com a ideia de testar hipóteses teóricas em experiências controladas. Ora, o pensamento científico era até essa altura, e também o método experimental a ele associado, sempre ligado à filosofia. O pensamento científico era uma área da filosofia. O conceito atual de ciência desenvolveu-se a partir dos séculos XVI e XVII, com a Revolução Científica, que se iniciou no fim da Idade Média, durante os períodos do Renascimento ao Iluminismo. Nesse período surge uma nova abordagem no estudo do mundo natural, com o objetivo de definir as leis da natureza e com a utilização de metodologias experimentais. Por exemplo, Copérnico, Galileu e Newton, todos eles utilizaram metodologias experimentais para os seus estudos científicos. Assim, durante este período, dentro da filosofia, começa a definir-se e a separar-se uma área que é designada por filosofia natural, relacionada com qualquer tipo de conhecimento escrito, obtido de uma forma sistemática ou exata e que verse sobre o mundo natural. O termo ciência natural aparece apenas no século XIX,
Nesta altura, o estudo da ciência tinha-se tornado progressivamente uma competência de profissionais em instituições do tipo universidades, como por exemplo esta de Karlsruhe na Alemanha, que foi uma instituição que apareceu no século XIX, ou a nossa Universidade de Coimbra, que apareceu bastante antes disso, mas que nesta altura começava a ter uma abordagem à ciência diferente daquela que era até então. Desta época datam as teorias, por exemplo, da evolução de Darwin ou as leis do movimento de Newton. Bom, passando à frente aquilo que é a abordagem histórica, vamos aos exemplos. Ciências do ambiente. Bom, portanto, qualquer ciência tem um estudo próprio, neste caso o ambiente, e qualquer ciência tem uma metodologia própria. O ambiente é extremamente complexo, envolve fatores bióticos, fatores abióticos, interrelações entre eles, e assim, portanto, para o estudarmos e compreendermos as suas variações, que sejam elas naturais ou resultantes do impacto humano, temos de recorrer sempre a abordagens integradas e interdisciplinares e quantitativas. Os estudos ambientais são considerados interdisciplinares, pois utilizam e necessitam de informações das ciências clássicas, como a biologia e a química, ou da área das ciências sociais, como as antropologias, sociologias, direito e economia. Dada esta natureza interdisciplinar do ambiente, torna-se óbvia a necessidade da apreensão de conhecimentos e de competências da ciência da biologia. Biologia significa estudo da vida. Portanto, o objeto de estudo desta ciência é a vida. A biologia cobre, na realidade, uma vastidão de temas, desde o funcionamento das estruturas internas da célula, aos ecossistemas e às alterações globais do clima. E, obviamente, as metodologias também vão ser diversas e específicas de cada uma dessas sub-áreas.